Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu tô com a Jacira de novo, que maravilhosa, um prazer trazer ela aqui de novo pra conversar com a gente. E hoje, como vocês podem ver pelo título aí, a gente vai conversar sobre o livro da Jacira, mas antes de a gente entrar nesse assunto, se apresente aí de novo, amiga, dá um oi. Oi gente, um prazer estar aqui com vocês de novo. É um prazer mesmo estar aqui com a Nana nesse podcast que eu admiro tanto, ouço todos os episódios, gosto muito. E é isso aí, vamos falar sobre o estigma da cor. Então vamos lá, olha, eu vou fingir que eu não sei de nada, que eu não sei nem do que é o livro, porque eu eu vou só fingir que eu sou completamente ignorante, tá? Pra você poder contar tudo a respeito do seu livro aqui, porque, gente, na moral, eu tô ficando muito chique com esses amigos que escrevem livro. Falei pro Igor quando eu gravei com ele a última vez, falei, gente, eu tô ficando nojenta. Eu tenho, tipo, sabe aquele meme do Pernalonga de Batom? Não porque o meu amigo que tem um livro. Eu já tava assim com o Igor, agora com você, amiga, eu tô, tipo assim, nojenta que meus amigos escrevem livros. Mas, enfim, tô aqui tagarelando à toa. Mas me conta, da onde surgiu a vontade de escrever um livro? Eu acho que da outra vez que eu vim aqui, a gente falou sobre o e-book que eu tava lançando, né? Uhum. Então, eu lancei o e-book por causa da necessidade, né? De várias pessoas perguntando, principalmente sobre cristãos falando sobre esse tema, a partir do viés bíblico mesmo. Então, depois dessa necessidade, eu fiz o e-book e disponibilizei de forma grátis. E aí, os rolês da internet, você sabe como são, né? O editor da editora que eu tô publicando o meu livro, que é a editora Quitanda, me seguiu porque um amigo dele mandou o post de que eu estava fazendo o guia sobre justiça racial. Ele chegou em mim de paraquedas, baixou o guia e ele gostou muito do conteúdo, da minha forma de escrever e tudo mais. Ficou observando, né, por um tempo as minhas postagens e tal. E aí depois ele fez o convite para mim. Você quer ampliar esse guia sobre justiça racial? Você quer transformar em um livro? A editora Quitanda tá de braços abertos para você e tal, portas abertas, enfim. E aí nisso, eu que até o momento não tinha pensado exatamente, naquele momento, eu pensava em escrever um livro sim, mas não naquele momento, eu acabei indo porque eu achei que era uma oportunidade, assim, uma provisão divina, assim, muito massa, e principalmente pela necessidade de se tratar sobre o tema e tudo mais. E esboçar isso, né, explicar todas as coisas que eu venho explicando nas redes sociais em um local só seria muito mais fácil, seria muito mais proveitoso, né? Uhum. E aí eu topei na hora e começamos a escrever. Isso foi em junho. Foi julho. A gente escreveu, no caso eu escrevi, né? Eu escrevi. Importante ressaltar, fui eu que escrevi. Foi em um mês e pouquinho, mas é porque eu já tinha esse material pronto do e-book. Uhum. E também eu já tinha vários outros textos soltos prontos, onde eu fui juntando e tudo mais. Houveram alguns capítulos que eu tive que começar do nada, mas assim, já tinha um material pronto, né? Então, basicamente foi isso. Não foi um livro que surgiu do nada, né? Tipo assim, um convite que de repente, nossa, peraí que eu tenho que parar e produzir tudo, né? Mas isso é interessante, porque é o que você falou, né? É tudo do que você vai produzindo, assim, soltando aí que a gente te acompanha pela internet, né? Tudo que a gente viu um pouco solto por aí, tudo junto e talvez com mais sentido até, né? Que tudo de um jeito só. Mas vamos lá, do que fala o seu livro? Vamos aqui do zero. O livro tem por título O Estigma da Cor e o subtítulo é Como o Racismo fere os dois grandes mandamentos de Cristo. E aí no subtítulo eu já deixei bem claro, né, o assunto, que é sobre a questão do racismo, né, a partir de um viés bíblico, analisando à luz da Bíblia. Todo capítulo começa com algum versículo e eu vou explicando de forma melhor, né, o que significa esse versículo, conectando com a questão que eu venho tratando no capítulo. Então, a ideia é trazer a visão bíblica para o racismo, analisar algumas questões, algumas situações, inclusive, que aconteceram com pessoas da Bíblia, de personagens da Bíblia, e também como que a gente pode ver as situações do dia a dia à luz da Bíblia. É um livro
de refrigério para pessoas que são negras, né? Porque eu conto muito das minhas experiências também lá, então vai haver, de certa forma, uma identificação, mas é um livro de ensino, eu acho que eu poderia colocar dessa forma, para pessoas brancas, pessoas que não experimentam racismo. E eu tentei pessoalizar o máximo que eu pude, porque a minha ideia era realmente para uma pessoa que não passa por isso, ler e entender o que é ser uma pessoa negra em um país onde existe racismo. E também para uma pessoa negra ler e dizer, puxa vida, eu passo por isso, eu sei como eu tô entendendo o que ela tá falando aqui. Então, eu acho que eu consegui, de alguma forma, transpassar essa ideia, e a contribuição é essa, é uma mulher negra falando sobre isso à luz da Bíblia, né? E outra coisa, outro diferencial é porque a gente vê, né, alguns assuntos, alguns livros sobre isso, geralmente é traduzido, né, dos Estados Unidos, então a gente não tem assim tanta contextualização do Brasil mesmo, do solo brasileiro. Sim. Alguém não falando, não de aspectos políticos, tirando essa questão de polarização, mas falando à luz da Bíblia, a gente tem mais de traduzidos. E também são todos homens, basicamente são todos homens, né? Então, de mulher mesmo, do solo brasileiro, a gente tá começando isso por agora, eu acho. Eu ia até te perguntar isso, tava até na lista das minhas perguntas, exatamente muito do que você citou, assim, de autores que normalmente são traduzidos e que são mais conhecidos e tal, falando sempre são homens e não brasileiros. Você sentiu alguma diferença na sua escrita? Nesse sentido, assim, de comparação, porque eu sei que você já leu muitos outros autores, nesse sentido, assim, da contextualização de onde você vive, por ser mulher e tudo mais. Sim, a gente perde um pouco, principalmente esse assunto, a questão do racismo, quando pega, por exemplo, dos Estados Unidos, importado. Por quê? Porque no Brasil, por exemplo, a gente não teve o separatismo, a gente não teve as leis de Jim Crow, a gente não tem nada disso. Então, a gente não tem, por exemplo, a Igreja Negra. O Esaú Macaulay, quando ele faz o livro dele, Uma Leitura Negra, que é um livro muito bom mesmo, dá para se aplicar muita coisa ao contexto brasileiro, mas ele fala ali do quê? De uma eclesiologia negra, né? Por quê? Porque lá existem as igrejas negras, coisa, por exemplo, que não aconteceu aqui no Brasil. A gente consegue aplicar muita coisa? Consegue aplicar quase tudo, na verdade, do que ele fala no livro. Só existem algumas questões mais particulares dos Estados Unidos, mas a gente consegue aplicar quase tudo. Mas existe essa visão de uma realidade que, por exemplo, a gente não viveu. Se a gente for ler King, se a gente for ler o Keller, o Piper, se a gente for ler essas pessoas todas, e vários outros, né, dos Estados Unidos, a realidade deles é outra, né? Então, eles vão falar a partir de vivências que são outras. E a outra coisa é que, por serem homens, né, eles têm outra vivência também, né? Sim. Inclusive tem um capítulo, né, sobre a mulher negra, as particularidades que a gente vive, quando a gente vai falar sobre maternidade, quando a gente vai falar sobre o ser mulher mesmo, ser esposa, quando a gente vai falar sobre feminilidade como um todo, né, os aspectos da mulher negra são coisas muito particulares. Então, tudo isso juntando com a questão da desigualdade social brasileira, a realidade do Brasil é muito particular. E eu acho que não só o meu livro, mas é um incentivo, né, para que sejam produzidas mais coisas, mas a realidade brasileira é uma coisa que precisa ser melhor explorada, assim, à luz da Bíblia mesmo, né, pegando a luz da Bíblia, porque tanto a desigualdade quanto o fato de que no Brasil foi um dos países do mundo onde houve o mais amplo processo de escravidão, isso é uma coisa muito interessante, isso é uma coisa que realmente deve ser explorado muito mais. Então, basicamente isso. Acabei falando muito, mas é basicamente isso. É disso que a gente gosta. Mas é legal saber exatamente porque daquilo que você acrescenta para esse discurso de coisas que você já consome, que você já vem falando, né? No sentido do seu contexto. Porque a gente consome muita coisa de muita gente que se parece com a gente, ou coisas assim, ou que passam pelas mesmas lutas. Mas você escreveu um livro que acrescenta muito para todo mundo, e acho que exatamente o que você estava falando, né? Como você é uma mulher que mora no Brasil a vida inteira, então é muito diferente do contexto de tudo aquilo que você lê.
Então, é legal saber isso, né? O que você enxerga de diferente e que, de certa forma, te dá mais um impulso ainda pra escrever e continuar escrevendo e continuar falando. Uma coisa que eu queria muito perguntar, porque eu acho excelente, que é a escolha do título. Eu acho O Estigma da Cor um título... Ele chama a atenção de quem... Tipo assim, não só a capa do livro, né? Porque a capa é linda e maravilhosa, mas o título, ele chama muita atenção. É um título bonito. Enfim, como você chegou nesse título? Todo tributo ao Martin Luther King. Todo tributo a ele. Ele fez uma entrevista para a BBC News. A BBC News estava fazendo uma entrevista com várias personalidades em 1900 e eu não vou lembrar a data direitinho, mas foi um ano antes da morte do King. Uhum. E aí a BBC News estava fazendo várias entrevistas com várias personalidades que estavam falando sobre a questão da integralização do negro na sociedade, né? E fez com o King também. E aí, uma das perguntas que o repórter fez ao King, que inclusive é uma pergunta que se faz demais, e aqui também no Brasil o tempo todo, e a pergunta foi muito boa, era sobre qual é a diferença realmente entre a pessoa preta e entre o negro e um branco pobre. Qual seria a diferença, né? Afinal de contas, ambos estão de forma marginalizada, enfim e tal. E aí foi aí que o Martin Luther King falou que a grande diferença era a questão que existia um estigma sobre o negro. O estigma da cor. E ele repetia assim, estigma da cor. Aí eu, já sei. E ele explicou o que significava o estigma da cor, que é justamente essa estereotipação, esse preconceito relacionado a alguém. Então, alguém me vê, pelo fato de me ver como negra, independente se me conhece ou não, a pessoa tem um estigma para comigo, né? A pessoa vai me ver e vai entender que talvez a pessoa não vá me relacionar com o intelectualismo principalmente, né? Porque aqui no Brasil as pessoas pretas estão mais nos empregos mais subalternos, né? E geralmente não são pessoas que estão na academia, enfim. Então não relacionaria com coisas como geralmente que eu faço. Estou terminando agora contabilidade, né? No final desse ano, em nome de Jesus, não aguento mais. Enfim. Mas as pessoas, por exemplo, se entrarem numa empresa, olharão para mim pelo estigma da cor, pensarão, sei lá, eu sou uma faxineira e não que eu estou num cargo como contadora. Então, são coisas assim que nós, enquanto negros, enfrentamos diariamente e que é fruto do racismo. Uhum. E que esse estigma, né, faz com que a gente tenha as nossas posições na sociedade limitadas. Então, esse estigma sobre nós nos limita. Então, dessa entrevista com o Martin Luther King, que eu achei muito pertinente, principalmente porque ele explica a grande pergunta que as pessoas sempre fazem. Mas existe um branco pobre também. Eles também são marginalizados. Mas o branco pobre... Opa! Quase um trava-língua. O branco pobre não tem o estigma da cor sobre eles, né? Então, você vê um branco pobre no meio da rua, você vê um preto pobre no meio da rua, a pessoa tem muito mais medo do preto pobre do que do branco pobre, porque o preto ainda tem um estigma sobre si. Então, é a questão tanto da desigualdade e tanto também da questão da cor. Existe um problema de cor. Então, por isso, eu achei que seria interessante esse título, tanto porque já exprime muito da questão, tanto porque é um título, vou colocar entre aspas aqui, neutro. Não, nem entre aspas, é um título neutro no sentido de que não deixa claro que é um cristão falando, né? Estigma da cor. Qualquer pessoa que mesmo não seja cristão, ao olhar, né, vai entender do que eu tô falando aí. E a minha ideia é conversar também com pessoas não cristãs. E aí, quando vê o subtítulo, aí já vai delimitar, entendendo que, ok, tá falando sobre o racismo, mas aí de uma perspectiva cristã. Porque
Eu já falei também no outro podcast, mas eu falo sobre esse assunto também com um viés missionário, com um viés missiológico, com um viés apologético. E às vezes as pessoas não se comunicam conosco a partir de assuntos propriamente cristãos, né? Então, a partir desses assuntos, a partir de falar sobre racismo, falar sobre sociedade, falar sobre cultura, eu tenho contato com pessoas que não são cristãs e a gente não sabe que o Espírito Santo pode fazer isso, né? Então, eu tentei deixar um título mais geral para que não afastasse as pessoas que não são cristãs, mas que elas se interessassem, mas deixei claro no subtítulo para não enganar ninguém, mas para que as pessoas soubessem que era uma cristã realmente escrevendo. A gente cristã, a gente precisa assumir, né, que a gente tem um vocabulário pessoal e que em situações como essa, né, de um livro que é um tema totalmente necessário, não somente para o cristão debater, que é necessário colocar no título algo que não seja parte do nosso sacro vocabulário, sabe? Então eu achei maravilhoso. Enquanto você estava falando, uma coisa que eu lembrei muito foi uma vez que eu vi a Jackie Hill Perry comentando dela no... Ela estuda teologia, né? Então ela comentando um pouco da experiência... Foi um tweet, eu acho, não lembro. Dela comentando um pouco da experiência dela ali no seminário, que era tipo... Ela era a única mulher negra e, tipo, o resto, um monte de homem branco. E ela, tipo, falando exatamente disso, de como era conflituoso ali pra ela, tinha essa coisa clara do estigma da cor, assim. Então, enquanto você falava, eu não vivo isso, mas enquanto você falava, já foi trazendo outras referências pra minha cabeça. E olha como é importante, né, a gente ter essas referências. Que no seu caso também é uma mulher negra, mas ela é americana, mas enfim, é importante a gente ter essas referências. Então, eu tô querendo aqui dizer que o seu livro tem necessidade de existir, de trazer essa referência para todo mundo. Imagino quantas mulheres negras não estão se identificando e a gente vai chegar lá que eu vou perguntar sobre os feedbacks que tá recebendo, mas você falou agora há pouco um pouco de que algumas coisas que você escreveu veio de experiências suas pessoais, né? Você falou no comecinho. Conta como que foi escrever o livro em si, né? E depois um pouquinho conta como foi acrescentar as suas experiências pessoais. Porque escrever sobre algum tema que a gente gosta de estudar e que a gente gosta de meditar sobre é uma coisa. Agora, escrever a partir de um tema que não é confortável, como é o que você vive, e exatamente isso, um tema que você vive na pele. Quando eu cheguei aqui no Brasil com 7 anos, a primeira coisa que eu percebi foi justamente essa questão da cor, né? Então, eu vivia em um país, em Guiné-Bissau, onde todo mundo era igual a mim. De repente, cheguei num país onde a maioria das pessoas não eram iguais a mim, pelo menos nos locais onde eu circulava, né? E era assim nítido, né, que existia uma diferença de tratamento, enfim, mas eu não sabia muito bem o que era, né? Com o tempo eu fui entendendo, mas em casa meus pais sempre explicaram sobre isso, né? Então eu não estava jogada ao léu, assim, eu estava entendendo, mas não entendia muito bem profundamente. Com o tempo, né, quando eu fui crescendo, na adolescência, eu comecei a estudar um pouco mais. Mas eu nunca tive coragem de falar. Quando começa o livro, inclusive nos agradecimentos, eu acredito que é nos agradecimentos, que eu falo sobre... que eu acredito muito na questão lá do texto bíblico que fala que Deus usa os vasos, as coisas que não são para... Enfim, por quê? Porque a minha realidade é de uma pessoa extremamente tímida, mas tímida, assim... em níveis muito grandes, de ter uma das maiores tragédias, uma das coisas mais difíceis para mim, era o primeiro dia de aula que eu tinha que me apresentar, e quando estava chegando em mim para poder falar, meu Deus, minha mão suava, meu coração quase morria, e quando passava a minha vez, eu me sentia extremamente aliviada. Eu era muito tímida, assim, muito tímida. E me transformar... assim, todo o processo foi toda uma coisa para chegar onde eu cheguei hoje. É muito doido de imaginar. Quem acompanhou mesmo de perto, os meus e os irmãos lá na igreja que me incentivavam, né, para que eu melhorasse e tal, para que eu fosse fazer as coisas, as pessoas estão muito surpresas e muito felizes, né, com a minha evolução. Isso é muito legal, mas vem desse contexto de uma pessoa extremamente tímida que pegava essa questão do racismo que eu via, dessa estigmatização que eu via, e me auto-estigmatizava. Não era só ver a estigmatização, mas eu também me auto-estigmatizava
menosprezar, eu me diminuir, eu ter vários problemas com relação a me ver como Deus vê e não como um racista me vê. Eu sempre repito isso, eu me via como racista me via e não como Deus me vê, não como Deus me diz. É por isso que foi tão importante para mim, pelo menos no meu primeiro livro sobre o assunto, falar sobre Deus, falar sobre o que a Bíblia fala sobre isso, porque foi a partir de Cristo que eu entendi verdadeiramente a minha identidade e continuo entendendo. Então isso me ajuda a não acreditar exatamente o que o racista está dizendo para mim. Mas isso foi porque eu fui para a cruz, isso foi porque eu fui para a Bíblia. Por isso que foi tão importante trazer a questão da Bíblia. Mas as minhas vivências foram essas, né? Com o tempo eu fui estudando sobre o racismo, fui estudando sobre a questão da escravatura e tudo mais, né, a adolescência e tal, na juventude também, e aí quando eu comecei a ter eu comecei a ser professora da escola bíblica lá na igreja, e a gente começou a falar sobre várias coisas, né, muitos assuntos legais, e aí a gente falou a gente estava estudando o livro do David Platt, Contra a Cultura, e aí esse livro é muito legal, né, tem vários assuntos bem atuais, e tem um capítulo sobre o racismo, que é o capítulo 8. E aí nisso a gente falou sobre o tema e foi bem legal, foi bem especial, a igreja começou a refletir sobre isso, isso faz uns anos já, que a minha igreja começou a refletir um pouco mais sobre isso. Eu já tinha lido alguns livros sobre o racismo, né, porque eu já tinha estudado e tal, e aí a gente fez uma live sobre esse assunto, sobre o racismo. E nessa live, a partir daí, eu fui atacada por uma pessoa aí, vamos deixar no ar, uma pessoa aí e tal, e aí a partir disso, eu conheci essa militância, e é uma pessoa negra, né, uma pessoa negra, e a partir disso eu comecei a conhecer um pouco mais da militância, um pouco mais, sei lá, um pouco mais, uma militância complicada, né? E aí, a partir disso, foi que eu comecei a entender um pouco da importância de eu falar sobre esse tema a partir do viés bíblico, a partir do meu perfil. Foi nisso que eu comecei a conversar um pouco mais sobre isso, mas nem tanto, né? Eu publicava um texto ou outro sobre racismo e tal. Depois da questão do George Floyd, né, que já foi, no caso, no ano passado, aí as coisas se intensificaram mais. E nesse período foi muito difícil para mim, porque eu já estava rolando a questão da pandemia, né? Já estava sendo muito difícil e tudo mais, né? As coisas estavam muito doidas e tal. E o fato de ter ocorrido aquilo da forma como ocorreu atiçou muitos gatilhos em mim, mas muitos gatilhos mesmo, muitos mesmo, de todas as situações que eu já tinha vivido e tal. E eu tava assim, tipo, cansada do fato de esperar que a igreja fizesse algo por mim e não estava fazendo. E eu comecei a entender que, puxa vida, se eu não fizer algo, se eu não começar a fazer algo, conscientizar as pessoas não vão fazer. Foi nesse contexto que eu comecei a publicar um pouco mais sobre o assunto, batendo mesmo na tecla, porque a ideia era que as pessoas percebessem, puxa vida, existem pessoas negras, elas sofrem racismo o dia todo dia, é um saco, e a gente tá cansado, entendeu? E eu quero que a igreja faça algo por mim, porque eu também faço parte do corpo do Senhor. Então, foi nesse sentido, atrelado a minhas experiências, as coisas que eu tinha vivido e tudo mais, que eu vou contando, né? E o meu objetivo do livro era ser muito claro. Eu quero que as pessoas leiam e entendam mais ou menos, se a pessoa não passa por isso, entenda mais ou menos o que é passar por isso. E nesse sentido eu trago experiências pessoais, coisas que eu vivi, das escolas que eu passei, inclusive, porque as escolas onde eu passei, algumas eu estudei em escolas particulares, de maioria branca, né, e tudo mais. Enfim, alguns contextos que eu vivi, coisas inclusive na igreja que eu vivi, eu trago para a pessoa que está lendo sentir, entender o que eu passei, entender a necessidade de falar sobre esse tema e de fazer algo pelas pessoas que estão sofrendo, serem práticos, né? E também eu trago situações de filmes, né? Outra diferença do livro é essa conexão com a cultura pop, tanto séries quanto filmes. E a ideia de trazer isso é também para que as pessoas entendam a partir de cenas, né? Mais ou menos o que é
realmente passar a sofrer racismo. Então, eu trago This Is Us, eu trago o Rei Leão também, que tem inclusive um capítulo chamado A Teologia do Rei Leão. Eu não vou lembrar de todos os... Pantera Negra, né? Claro, óbvio, né? E também tem vários outros filmes que eu trago justamente para trazer algumas coisas, de modo que as pessoas mais ou menos... De modo que seja contextualizado, tanto experiências pessoais quanto cultura pop. Então, é basicamente isso. Acho que essa identificação que gera nas pessoas de ser outra pessoa me contando a vida dela, né? E de proximidade do contexto mesmo. Tipo assim, as pessoas consomem esse tipo de conteúdo dos filmes e das séries, então acho que é uma sacada muito boa para aproximar as pessoas realmente, elas falarem, não tá só no filme e na série que eu vejo, também tá na moça que eu tô lendo aqui, que é a vida dela de verdade. Uhum. Se você puder, amiga, por favor, nos dê um pequeno spoiler. Vou fingir que eu nunca recebi spoiler nenhum. E se você quiser falar alguma coisa a respeito, assim, um pouquinho de dentro aí do seu livro para deixar o pessoal ainda mais curioso, por favor, fica à vontade. Eu queria falar um pouquinho sobre o sumário do livro. São 7 capítulos do livro. Fora a introdução e a conclusão. Na introdução eu vou falar um pouco sobre a minha história, eu vou falar sobre algumas coisas, né? Eu digo que eu sou africana demais para ser brasileira e brasileira demais para ser africana, porque eu fui criada aqui no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo eu nasci lá e também a gente aqui no Brasil, a gente respeita ainda várias práticas da nossa cultura, né? Então, é tudo junto. E capítulo 1 sobre a teologia do Rei Leão. Eu quero deixar muito claro aqui e dar honra a quem honra, que na verdade o título, essa é a primeira vez que eu tô falando isso. O título desse capítulo, na verdade, ia ser Harmonia e Desarmonia Criacional. Por quê? Porque é exatamente o que eu falo no capítulo. Sobre a Shalom de Deus, sobre que Deus criou o universo para que tudo funcionasse de forma ordenada. Mas que por causa do pecado existe aí um problema no caos, um caos no universo, enfim. Então, basicamente, muito basicamente, é isso que eu vou falar no capítulo 1. E aí, entrando, obviamente, trazendo o racismo como pecado como um dos problemas que vem a partir da queda, né? Mas por que Rei Leão? Porque no Rei Leão, o rei, eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus. O Mufasa. Ensina pro filho, Mufasa, ensina pro Simba sobre que na floresta, né, no reinado deles, tudo funcionava de forma ordenada. E aí depois, quando o Mufasa ele é morto, né, pelo irmão, o Scar, quando ele vai governar, ele faz tudo errado, né? E aí tudo acaba no universo. Enfim, eu vou usar isso aí para poder mostrar a questão da Shalom de Deus. E a teologia de Rei Leão, isso que eu estava falando antes, é tributo do Guilherme de Carvalho. Ele que me deu a ideia de colocar esse nome, porque iria ser Harmonia e Desarmonia Criacional. Eu achei muito legal porque, sei lá, eu achei legal. É bom que também não joga de cara assim já o tesouro que tá sendo descrito no capítulo. Muito bom, mas eu acabei de explicar. Esse é um spoiler só para os ouvintes do Anagrama. Exato, perfeito. E aí o capítulo 2 é a escravidão e o seu legado. Eu falo sobre o processo de escravidão, que é uma coisa que eu falei também aqui, né, no episódio, que aqui no Brasil foi o mais amplo processo de escravidão, e como é que isso ainda impacta a vida dos negros afro-brasileiros, né, ainda nos tempos atuais, né, a questão da desigualdade, enfim, de modo bem particular daqui. Capítulo 3, esse é um capítulo que eu acho que a gente tem que jogar em toda a discussão do Twitter, porque toda vez vem essa discussão. E o capítulo 3 é sobre a colonização e a igreja. Então, é aquela coisa clássica que eu venho falando, né, desde sempre, da gente fazer crítica, sim, à igreja, mas amando a igreja. E é possível fazer isso, sim. Então, eu trago alguns problemas, algumas questões históricas do que a igreja cometeu, cristãos escravagistas, enfim, trago todos esses problemas e esses conflitos, né, de forma honesta, não deixo de trazer nada, mas trazendo também que
a gente pode amar a igreja mesmo fazendo críticas a ela, mesmo fazendo críticas. Inclusive porque nós estamos num processo de santificação. Não tem como a gente santificar se a gente não reconhecer nossas falhas. Não tem como. Quando eu penso nisso, assim, em enxergar os defeitos da igreja e das pessoas que formam a igreja, eu sempre lembro muito do exemplo de Davi. Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim, Deus fez questão de deixar registrado todos os erros dele dali pra gente ver que tá tudo bem, as pessoas erram, vamos criticar, vamos apontar os erros, mas a gente também continua amando. Perfeito, perfeito. Exatamente. O capítulo 4 é o capítulo que eu, na minha cabeça, é o capítulo que eu vou ser mais xingada. Que é o capítulo que eu intitulei A Mulher Negra e a Feminilidade Elitista. Eu falo sobre a realidade específica da mulher negra, principalmente no contexto da igreja também, né? E a feminilidade é justamente esse conceito que se traz. Mas aí, quando a gente vai ver, né, o pessoal vai falar sobre feminilidade, colocam como... primeiro, você tem que ter 200 filhos, né? Porque para você crescer e multiplicar, né? Afinal de contas, tem que ter 200 filhos. E você tem que ser aquela coisa muito estereotipada com relação a como você se veste, como você fala, e não se preocupa exatamente o coração, que é o ponto central de toda a Bíblia, para todo crente, inclusive a mulher e o homem. E quando a gente quando vai falar sobre mulher virtuosa, não sei o que, pega a mulher de Provérbios 31, mas a mulher de Provérbios 31 fazia tudo, e muito mais do que a gente pode fazer hoje em dia. Então é tanto que eu comparo que a mulher de Provérbios 31, ela parece muito mais uma guerreira de Wakanda do que essas princesinhas que o povo coloca nas literaturas, nas coisas, enfim. Então, eu trago essa questão para mostrar justamente que, inclusive, pela história da mulher negra, a mulher negra sempre teve que trabalhar. A gente foi trazido, né, como escravo, não sei se as pessoas se lembram disso. Então, desde lá... Não teve nem opção de escolha. Exatamente. Então, desde lá a gente teve que trabalhar. Então, enquanto as pessoas estão discutindo, a mulher pode trabalhar ou não, mas você vai ver a realidade brasileira de desigualdade social, as mulheres negras, a maioria, né, que estão justamente nessa camada mais baixa, elas têm que trabalhar. Elas vão fazer o quê? Elas vão deixar os filhos morrer de fome? E aí, uma crítica que eu faço muito pesada aqui, as lideranças, né, mais abusivas, né, que praticamente obrigam as mulheres a fazer isso e fazem com que elas tenham um peso espiritual muito grande sobre elas, como se elas estivessem pecando, e isso é muito antibíblico, porque essas mulheres, elas estão tendo um peso, uma responsabilidade que a Bíblia não coloca nelas, e isso é muito grave, enquanto eu tiver sanidade mental, eu vou estar falando sobre como isso é grave. Inclusive, esse é um capítulo que eu gostaria muito de ampliar em um livro somente sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pesquisa, enfim, nas igrejas, principalmente as igrejas mais pobres do Brasil, para fazer algo mais nesse sentido. Como essa teologia elitista, porque é importada dos Estados Unidos, né, das mulheres brancas ricas dos Estados Unidos, atrapalha, inclusive, a questão de como as mulheres se sentem oprimidas espiritualmente. Isso é uma opressão espiritual. Então, eu acho que esse capítulo vai dar o que falar. Esse é um assunto, amiga, que nem eu falo, porque eu não me identifico. E eu sou branca, mulher, igual, entre muitas aspas aqui, igual ao padrão que eles impõem. Então, se é um assunto que eu não me sinto representada, eu não consigo nem dimensionar você. Então, assim, pois eu vou ler esse capítulo batendo palmas. É isso que eu tenho pra dizer. É sobre isso. O capítulo 5 é a Síndrome de Caim. Esse capítulo foi também muito difícil de escrever. O capítulo 4, né, da Mulher Negra, foi um capítulo muito difícil emocionalmente, e esse capítulo 5 foi muito difícil também, porque eu falo sobre Caim, né, que ele não se importou com Abel, né, quando Deus veio perguntar, depois de ele ter matado Abel, quando Deus veio perguntar a Caim aonde que Abel estava, e aí o Caim pergunta, né, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E essa atitude é justamente uma atitude de desprezo, né, ele não considerava a vida de
de Abel como importante. Enfim, ele simplesmente desprezou o seu irmão. Enquanto a Bíblia fala sobre o amar ao seu próximo como a ti mesmo, o cuidar do seu próximo, sobre fraternidade, sobre unidade, simplesmente Caim, ele ignorou a existência de Abel. E aí, por que a síndrome de Caim? Porque eu acredito que essa coisa de ignorar a dor do seu próximo, ignorar o seu próximo, é muito recorrente, inclusive na igreja. Não é à toa que Caim está na Bíblia. Então, bem no comecinho dela, inclusive. Bem no comecinho, exatamente. Então, quando eu falo da minha dor, a primeira coisa que as pessoas fazem é dizer, mas você é marxista, você é comunista, mas não quer entender o que eu passo, não quer saber como eu me sinto para fazer algo por mim. Às vezes estão muito mais interessados em criticar movimentos que lutam contra as pessoas, pela causa negra, né? Estão muito mais interessados nisso, mas não estão interessados, por exemplo, na dor dos negros. Porque independente de existir militância ressentida, e existe, militância problemática, e existe, mas o sofrimento dos negros também existe. E é um sofrimento real. Então, a partir do momento que as pessoas não param para ouvir o que eu tenho a dizer, quando desprezam o que eu tenho a dizer, quando não fazem nada por nós, por mim e pelo meu povo, estão agindo igual a Caim. Estão simplesmente reproduzindo essa loja de que você não é importante, sua dor não é importante, eu não tenho nada a ver com você. Então, sendo que tem a ver, porque estamos todos no mesmo corpo, estamos no corpo de Cristo. Então, essa síndrome eu percebo muito nos meus irmãos, eu percebo muito. Na internet é só colocar qualquer texto, qualquer tweet que já chega a várias pessoas, mas veja bem, e não respeitam o que eu estou sentindo, não sabem, o tanto de experiência que eu já carreguei para estar chegando ao ponto de ter coragem de falar sobre isso da forma como eu falo, enfim. Então essa síndrome de Caim é muito latente, né? Algumas pessoas perguntaram para mim, não, mas você não acha que foi muito pesado chamá-los de Caim? Não, é isso que eles são. Eu vou chamar o quê? É exatamente o que eles são, é exatamente como eles agem. No capítulo 6 eu falo sobre a raiva e o ressentimento. Eu começo falando que esse é um sentimento natural de todo negro. Inclusive, eu falo, né, que eu já tive, inclusive, muita raiva de pessoas brancas porque eu associava, assim, né, as pessoas brancas justamente a esse sentimento ruim que eu sentia sobre mim, enfim. Isso foi um trabalhar de Deus em mim, né, um trabalhar constante de Deus sobre mim, enfim. E aí, com o tempo, eu fui desassociando todas as questões de maldade, enfim, de tudo que aconteceu com relação à escravatura e com relação ao que acontece ainda hoje, né? Então, a raiva e o ressentimento, todo negro consciente vai ter, né, de certa maneira. E aí, eu trago aqui o exemplo do Moisés, principalmente, né, de quando ele estava lá no Egito, que ele viu, quando ele teve consciência cultural do seu povo, enfim, viu os israelitas sendo maltratados, e aí ele mata o egípcio. Mas é óbvio que Deus não gostou do fato dele ter matado o egípcio. Mas ele faz a vingança com as suas próprias mãos. Por quê? Porque ele estava com raiva, ele estava ressentido, né? Então, nós que somos negros, por causa de todo o histórico, de tudo que aconteceu, enfim, por causa de tudo que acontece, a gente tem essa raiva, né? E assim, mesmo sendo tratados por Deus, vez por outra, esse sentimento, infelizmente, vem. E aí aqui tá, é um sentimento natural, mas nós não devemos ir pelos nossos sentimentos, né? Porque a nossa vida não é guiada pelos nossos sentimentos. Então a ideia do capítulo é esse aqui, dizer que é natural sim, mas que nós, enquanto cristãos, é um capítulo mais específico para pessoas negras mesmo. Eu estou conversando mais com o meu povo, dizendo, gente, ok, galera, nós temos razão de sentir essa raiva, mas a gente não deve se pautar por essa raiva. E aí eu trago muito a questão do Martin Luther King, né, do que ele falava sobre as virtudes serem a forma como nós devemos lutar contra o racismo.
né? Então, Martin Luther King ele evocou muito a questão do amor, a questão da fraternidade, a questão da unidade, e que ele repetia muito: as virtudes são as virtudes são as melhores formas, né? Até porque a amargura, senão a gente vai ser tomado pela amargura, né? E isso não é legal. Então, basicamente é isso que eu falo do capítulo. E o capítulo 7, para terminar o livro, é sobre a vida missional. Que aí a ideia, o título é A Vida Missional, que a ideia é trazer de que nós, enquanto cristãos, nós estamos no mundo e nós estamos para termos nossa ligação com Deus primeiramente, né, diretamente com Deus, mas também nós devemos ter a nossa ligação para com o nosso próximo, né? Quando há a queda do ser humano, há uma queda aí de rompimento de comunhão para com Deus, mas também de rompimento dos seres humanos para com o outro e também para com a natureza, né? Tudo isso acontece naquele momento. Então, quando a gente vive uma vida missional, a gente tem nosso relacionamento para com Deus de forma plena, né, a partir de Cristo Jesus, mas também a vida missional missões implica também uma mensagem, a mensagem de Cristo que vai restaurar também nossos relacionamentos horizontais, tanto para com outro ser humano, tanto para com a natureza, né, no cuidado da natureza, enfim. Então, por isso também que é como fere os 2 grandes mandamentos, né, porque é do ligamento para com Deus, porque não tem como você amar a Deus a quem você não vê se você não ama o seu próximo a quem você vê, como disse o apóstolo João. Então, nesse capítulo 7 eu vou explicar mais esse subtítulo, eu vou explicar melhor, explicando nós enquanto cristãos, a necessidade da vida missional para nós. Então, basicamente é isso. E aí eu concluo o livro trazendo umas ideias do que eu tinha dito, e as dicas práticas são 12 dicas práticas, se eu não estou enganado. Tem mais dicas práticas do que o que eu tinha escrito lá no Justiça Racial, né, no e-book sobre justiça racial, e eu separo entre dicas práticas que você pode aplicar na sua vida individual e também dicas práticas que você pode aplicar na sua igreja. Então eu separo aí, essa é a diferença. Na verdade são 14 dicas práticas, não estou lembrando direito, mas tem bem mais do que eu tinha escrito lá no Guia de Justiça Racial. Então é isso. Então é isso, amiga. Muito obrigada. É um prazer te ouvir sempre. Eu já falei aqui, vou falar de novo, que é muito importante a sua representatividade e não simplesmente a representatividade, simplesmente é uma palavra muito ruim que eu usei aqui agora, mas não só a sua representatividade para com as mulheres negras brasileiras, mas para com a gente aqui que está aprendendo. Eu amo te ouvir porque eu aprendo. E é isso, eu acredito muito naquilo que o Senhor tem colocado dentro de você, para você continuar nos ensinando e ministrando a volta mesmo dessa quebra desses dois mandamentos que a gente se permite quebrar, né? E não, a gente não deve se permitir mais. E tudo isso sempre me lembra muito, esse final que você estava falando, né? Me lembra muito que um dia o Senhor vai voltar e não vai mais existir nada disso. Todos nós estaremos com corpos glorificados e isso significa que nós não seremos mais racistas em nome de Jesus. Então, aguardamos por esse dia. E enquanto esse dia não chega, a gente prega sobre esse dia e prega sobre a transformação que a gente precisa passar para chegar até esse dia. Então, muito obrigada pela sua voz. Esse podcast é cachorrinho de Jacira. Sou muito sua fã, amiga. Me sinto muito honrada, porque antes de sermos amigas eu já te acompanhava. Então, muito obrigada mesmo por topar estar aqui de novo. Eu que agradeço. Obrigada mesmo pelo espaço. E eu que sou a cachorrinha desse podcast. Todos os episódios eu ouço. Nossa, eu amo mesmo. Obrigada mesmo. E tamo junto demais. Passe aí redes sociais, se quiser passar. Depois me deixa o link do seu livro que eu vou deixar as pessoas comprarem na descrição do podcast, enfim. O livro, né, se vocês pesquisarem na Amazon, O Estigma da Cor, ou vocês pesquisarem Jacira Monteiro, tu acredita? Se coloca Jacira Monteiro, aparece eu! Isso é muito chique. Muito doido! Enfim, na Amazon tem só o e-book. Não sei quando sai esse episódio, não sei se já vai estar o livro físico também.
Mas na Amazon até agora tá o e-book, que também tá no Kindle Unlimited. Aí você consegue ler de graça também. Toda a rede social é @JaciraPVM. Invistam também na vida de pessoas negras e principalmente pessoas que estão começando agora. Eu estou começando agora. E é isso, estou muito feliz com tudo e obrigada mesmo pela oportunidade. Não posso, eu sou crente, não posso terminar um episódio sem dizer obrigada pela oportunidade. Sensacional. Não tem como. Então é isso, amiga. Muito obrigada. É um prazer. De novo, eu repito, as portas aqui estão sempre abertas para você voltar quando quiser. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Comprem o livro da Jacira, pelo amor de Deus. Vocês não vão se arrepender na vida, nunca jamais. E é isso. Um beijo e um queijo.